Olá, seja bem-vindo a mais essa aula e nessa aula a gente vai aprender sobre variáveis. O que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um espaço alocado na memória em que a gente utiliza para fazer alocações dinâmicas de valores, ok? Vem comigo para essa aula, eu já estou com o meu VBA aberto aqui. Eu peço para que você abra seu arquivo do Excel, também abra sua página do VBA para desenvolvimento, né? Somente lembrando que para abrir a página a gente pode dar um Alt F11 ou ainda, lá no menu desenvolvedor, a gente clica até lá no botãozinho Visual Basic. Bacana. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar de cara uma sub e vou chamá-la de variáveis. E vou dar alguns enters aqui para poder facilitar a visualização. Eu vou digitar aqui, por exemplo, x é igual a 70. Opa, 70. Y é igual a 20. E vou colocar aqui z é igual a x mais y. Legal? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu vou pressionar aqui o botão de play, tá? Tem duas formas de acionar isso. Ou eu pressiono a tecla F5 do meu teclado, ou então eu clico no play aqui. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada, né? Exatamente, esse era o comportamento esperado. Por que não aconteceu nada? Porque, na verdade, aconteceu. Ele fez uma leitura dessas variáveis, ele atribuiu o valor de 70 para a variável x, 20 para a variável y e fez a soma aqui. Só que a gente não conseguiu enxergar isso porque foi muito rápido, foi em tempo de execução. Para a gente conseguir enxergar de uma forma melhor, então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou posicionar o meu cursor na linha da sub aqui, ou dentro da subrotina, e vou inicializar a execução com a tecla F8. Perceba, clicando F8, ele torna um cursor amarelo, inicializa a execução do código. Eu vou clicar F8 e a cada vez que eu clicar no F8 ele vai executar uma linha, tá? Então, cliquei em F8, ele veio, parou aqui. Essa linha do X que a gente está agora, essa linha amarela, ela não foi executada ainda. Quando eu clicar F8 novamente, é aí que ela será executada. Perceba o seguinte, ó, ele atribuiu o valor de 70 para a variável X. Se eu posicionar o mouse, o cursor do mouse em cima de Y, ainda está vazio. A partir do momento que eu clico em F8, ele atribuiu o valor de 20 para a variável y. E a variável z que estava vazia, agora ela vale 90, tá? Então as variáveis são espaços na memória utilizados para alocação de informação, ok? Seja uma informação de texto, uma informação de número, ou qualquer outro tipo de informação, tá? Um objeto, pode ser um gráfico, pode ser uma planilha, enfim. Um objeto qualquer ou uma informação qualquer a gente consegue armazenar dentro de uma variável, tá? Só que, tratando ainda do assunto variáveis, nós temos uma diferenciação. Eu vou criar novamente uma sub e vou chamá-la de variáveis underline 1, por exemplo, tá? O nome da sub pouco importa nesse momento para nós. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Eu vou criar uma variável e agora eu vou controlá-la de uma forma melhor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dizer para o Excel, eu vou usar a instrução dim, tá? E vou colocar aqui nome as string, por exemplo. A instrução dim informa para o Excel que eu estou dando uma dimensão para a minha variável nome, tá? E que dimensão que eu estou dando para a minha variável nome? Uma dimensão de texto, porque é uma string, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou declarar uma variável, tá? Para declarar uma variável, a gente inicia com a palavra dim, idade as integer, idade como inteiro. Uma idade é um número inteiro. Vou declarar ainda uma variável e vou chamá-la de data, nascimento, como date. Então aqui nós temos também um tipo date para tratar de datas, tá? Agora eu vou começar a atribuir os valores às minhas variáveis. Então eu vou colocar aqui o meu nome, tá? Vou atribuir meu nome à variável nome. A variável idade, nós vamos fazer um cálculo com ela.
A variável data nascimento, eu vou colocar aqui a minha data de nascimento, zero seis zero três 1980. E a minha variável idade, na verdade, ela vai ser um cálculo, e para isso eu vou usar a função datadiff. Datadiff. Nada mais é do que a mesma função que a gente tá lá, que nós temos lá no Excel, né? Que faz um cálculo de diferença de data. Obrigatoriamente eu preciso passar um parâmetro aqui, mais para frente nós vamos entender, né, essas argumentações, esses argumentos, esses parâmetros de cada função, como que a gente faz a leitura, o que que é obrigatório, o que que não é. Por enquanto não se preocupem com isso. Preocupem-se em entender que nesse caso de diferença de data, como eu quero o ano, né, eu quero saber quantos anos eu tenho em função da minha data de nascimento, então eu quero saber em anos. O que? A minha data 1, que é a minha data de nascimento, minha referência de data, para a data de hoje. Tá? A função date do Excel, ela informa para nós a data de hoje. E aqui eu vou usar um comando chamado debug.print idade. Eu quero ver a minha idade. Tá bom? Mais uma vez eu vou posicionar o mouse aqui, vou clicar com F8. Já percebo que o meu nome foi atribuído à variável nome, a minha data de nascimento também foi atribuída à variável data de nascimento. E a minha idade, percebam o seguinte, ó, está mostrando 40, né? O debug.print a gente não vai conseguir enxergar aqui, por quê? Porque a minha janela de verificação de variáveis não está habilitada aqui na minha tela. Para habilitar essa janela, eu venho aqui no menu View e clico aqui em Selecione a opção Janela Imediata. Tá? Percebo aqui que ele já colocou 40, mas eu vou executar novamente. Vou posicionar o cursor do mouse, atribuiu as variáveis e ele imprimiu 40, tá? Que é exatamente a minha idade na data de hoje. Legal. O que eu vou fazer agora? Então aqui a gente aprendeu atribuir, né, começar as atribuições dos valores às variáveis. Aqui nós tratamos uma variável de texto, uma variável de um número inteiro e uma variável de data. Eu vou fazer mais um exemplo aqui para a gente continuar nosso entendimento e vou criar uma sub chamada tipo de dados. Vou declarar algumas variáveis aqui. Eu vou copiar do meu segundo monitor aqui para a gente ganhar um pouco de tempo nessa aula e eu invisto um pouco mais de tempo na explicação. Legal. Declarei algumas variáveis. Perceba o seguinte: carro eu declarei como texto, ano eu declarei como um número inteiro, preço eu declarei como moeda, tá? Currency é um tipo de dado para atribuição à moeda. Flex fuel, se o carro é flex ou não, tá? Então o tipo de variável é boolean. Boolean é 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Data atual como date, num como byte, lista como, aqui não é validation, aqui é variant. Declarei aqui também o myArray. Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouco mais o array, tá? Um array é extremamente fundamental para qualquer tipo de linguagem de programação. Aqui eu declarei, percebam, ó, na mesma linha XYZ, tá? Sendo XY sem nenhuma declaração pós essas variáveis, e depois do Z eu coloquei aqui como inteiro. E da mesma forma eu fiz aqui embaixo, só que ao lado de cada variável eu coloquei o tipo de dado, só para a gente entender e ver as diferenças, né? E se é que tem diferença dessa forma para essa forma de baixo. Beleza. Eu vou inicializar a execução desta sub, tá? Só para a gente entender um pouco mais de variáveis. Eu vou fechar essa janela de inspeção imediata.
Vou dar alguns enters aqui só para facilitar a visualização e vou novamente aqui no menu visualização e vou habilitar aqui, ó, a janela local. Essa janela local, ela nos mostra quais são as variáveis que estão sendo consideradas na execução do código naquele instante, tá? Vamos ver como funciona isso. Posicionei o cursor, inicializei a execução do meu código. Eu vou dar um stop aqui. Perceba que enquanto eu estou estopado, o código não está sendo executado, eu não consigo ver nada nessa janela, ok? É uma janela que fica em branco e não é possível ver nada. A partir do momento que eu executo com F8, no primeiro toque em F8, perceba que ele já carregou as informações do módulo e para cada uma dessas variáveis que nós temos aqui, ele carregou a informação. Ó. Então, carro é uma variável que eu declarei como texto, ele traz aqui como texto e automaticamente ele já traz que não tem valor nenhum a variável carro. Por quê? Porque ele não fez a leitura de carro ainda e ele considera como vazio. A variável ano, que nós declaramos aqui em segundo, é um tipo inteiro. A variável preço é um tipo moeda, tá? Ela está zerado tanto ano como preço. Tipo de combustível, se é bicombustível, por padrão ele traz falso, tá? Quando uma declaração é booleana, por padrão ele traz falso. Então a gente tem que alterar isso de acordo com a necessidade. Data atual é uma variável do tipo date. Perceba que da mesma forma que eu fiz acima, ele coloca entre cerquilha. A variável num, que eu declarei como byte. A variável lista, que eu declarei como variant, tá? Ele traz como empty. A variável myArray é um tipo variante. Perceba que ele colocou 0 to 5 aqui, eu declarei só 5. Mas conforme eu falei, quando a gente for falar de array especificamente, eu vou explicar o porquê que ele falou, que ele colocou de 0 a 5. X, agora perceba nessa linha de declaração aqui. Eu vou dar um enter nessa linha. Eu declarei aqui na mesma linha a variável x, y e z, eu disse que é inteiro. Então perceba que a variável x, ela está vazia e apesar de eu ter declarado lá nessa linha, né, no final dessa linha como inteiro, a variável x ela é considerada como variant. Ela não é um tipo inteiro. Assim como a variável y. Perceba, eu não coloquei o tipo de dado do lado deles, então o VBA Excel automaticamente ele considera como sendo um tipo variant, ok? Eu obrigatoriamente preciso colocar o tipo de dado associado com a minha variável. Senão, eu não colocar nada, ele vai considerar como variant. Aqui na linha de baixo a gente consegue perceber isso melhor, né? Então, para a variável i, eu declarei ela como inteira. Está aqui a variável i como inteira. A variável j também como inteira. A variável p como texto. Tá? E a variável k como byte. Ok? Então, utilizando a, a janela local, a gente consegue, ao iniciar a execução de um módulo, verificar todas as variáveis, né, que constam naquele módulo, naquela execução. Nós conseguimos verificar em tempo real quanto está armazenado dentro daquela variável e o tipo de dado. Ao longo do curso, a gente vai entender que é extremamente importante a gente trabalhar com o tipo de dado correto, tá? Porque senão isso pode dar bug no código, isso pode causar vários erros, ok? Então a gente falou sobre variável, entendemos um pouco mais. Aguardo você na próxima aula. Um abraço, até a próxima.